pessoal? Hoje não vou habilitar a câmera, tá? Mas vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Eu vou pedir a gentileza de vocês me informarem se vocês estão enxergando. Me respondam pelo microfone, por favor. Conseguem enxergar? Sim. Tela preta. Ah, não, agora abriu. Sim, agora tá aparecendo. Tá bom. Tá, então vou botar em modo de apresentação. Isso aqui nós conversamos já na aula passada, tá? Foi sobre o perdão, o início do metabolismo, tá? Dos carboidratos. O que acontece, como é que acontece a digestão na boca, tá? Até chegar no intestino delgado. E eu falei que nós absorvemos sempre monossacarídeos, né? A glicose, a frutose e a galactose, certo? Agora vamos passar a ver o restante. Tá? Dentro das nossas células intestinais, certo? Elas têm esse formato aqui, tá? De borda em escova, que a gente chama. E nas células, então, a gente tem diferentes proteínas, tá? Que vão promover o transporte desses monossacarídeos para dentro do enterócito, tá? Que é a célula enterócito, tá? Que é a célula que está no nosso epitélio digestório, certo? A frutose tem o seu receptor específico, né? Onde ela passa, então, por esse poro, né? Que é aberto para essa proteína, que permite essa difusão, entra para dentro da célula, né? E depois, na parte mais apical aqui da membrana, desculpa, na parte mais basal aqui da membrana, tá? Não apical, na parte mais basal dela, tá? A gente tem também transportadores que vão transportar esses monossacarídeos do enterócito, né, para a corrente sanguínea, certo? E dentro nessas células também, na membrana plasmática dessas células, tá, nós também temos transportadores de glicose, tá, que utilizam como auxílio para a entrada, tá, e também a galactose, mas vamos focar aqui na glicose, que para conseguirem entrar, eles utilizam a força do gradiente de sódio. Tá? Não se esqueçam que eu tenho muito mais sódio fora da célula do que dentro. Tá? Nós chamamos a esse processo aqui, tá? dessa difusão facilitada que nós chamamos, tá? Perdão, eu esqueci de uma coisa. Perdão, gente, só um pouquinho. Perdão. Deixa eu só gravar aqui, tá? Tá. Todo mundo tem gente que não está conseguindo entrar. É isso? Bom, a partir de agora, então, nossa aula está sendo gravada, tá, gente? Antes eu acabei esquecendo, peço desculpas para vocês. Tá? Eu vou tentar só colocar o Christian, esse que diz que não está conseguindo. Já estou, consegui, professor. Conseguiu? Tá, que bom, cara. Bom, tá. Vamos continuando, então. Tá, eu tenho esse transportador aqui, então, para a glicose poder entrar, tá, ela utiliza a força do gradiente de sódio, tá? E a esse fenômeno aqui de difusão facilitada, nós chamamos de transporte... Opa! Tem um microfone aberto, gente, tá? Transporte ativo... Tá? Transporte ativo chamado de secundário. Já vou explicar por que ele é secundário, tá? E também entra a galactose, tá? Então, nesses transportadores aqui, tá, gente? Os monossacarídeos, então, eles entram para dentro do enterócito, certo? E depois, por receptores específicos, né? Esse receptor aqui é o mesmo para a glicose e para a galactose, e a frutose tem o seu receptor específico também, tá? Sendo então levados aqui capilares, significa a corrente sanguínea, tá?
Aqui tem a denominação do que são cada uma dessas, né, dessas proteínas. Aqui nós temos os transportadores facilitadores de glicose e os cotransportadores de sódio-glicose, que estão representados aqui, essa proteína em verde, que é aquela que eu falei que precisa de transporte ativo secundário. Por que o transporte ativo... deixa eu só mudar aqui. Obrigada, Daiane, por me colocar. Oi? Alguém falou comigo alguma coisa? Não? Tá. E entra, então, para dentro da célula, entra também o sódio. Tá? Só que, como eu falei para vocês, tá, o sódio ele não pode ficar muito tempo dentro da célula, ele precisa sair. Oi? Tô tendo bastante problema para entrar na fala, e a Daiane me colocou, só que eu não tô conseguindo te ver na aula. Não, mas a câmera tá fechada hoje, tá, gente? Eu não... Mas tu consegue ver os slides? Tá. Se tiver... Pessoal, hoje eu resolvi não ligar a câmera, tá? A câmera vai estar fechada, certo? O importante é vocês me ouvirem, se vocês estiverem me ouvindo bem, né? E também verem o slide aqui, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Se alguém não tiver me ouvindo ou não estiver enxergando o slide, né? Daí, por favor, me avise. Então, eu tenho aqui... Professora, não está vendo esse slide. Os slides, não? Mas alguém... Tem alguém... Alguém consegue ver os meus slides? Eu consigo ver. Então, Eu também, Matheus, consigo ver. Tá. Sim, eu vejo. Tá, perfeito. Então, eu vou pedir para a gentileza da colega que não está conseguindo esperar um pouquinho, que talvez possa ser um problema da internet. Tá? E vou pedir também para desligar os microfones, tá, gente? Por favor. Então, Tá querendo mais também? então voltando aqui, ó, tá? É que ela tá muito... eu fiz bem taquinha a massa. Pessoal, O senhor pode desativar os microfones, professor. Que eu vou ter que entrar aqui no chat, né? Para desligar o microfone. Nossa. Vou pedir o máximo, por favor, tá, gente? Máximo de cuidado com essa questão do microfone, porque atrapalha muito, tá? Não só a mim, quanto a vocês também. Então, por favor, tenham cuidado. Tá? Então, esse sódio que entrou junto, tá? Ele não pode ficar em grande quantidade dentro da célula e ele precisa sair. Tá? E para isso a gente tem essa proteína aqui, né, que é aquela famosa bomba sódio-potássio, né, que é a sódio-potássio ATPase, que gasta ATP para colocar potássio para dentro da célula e tirar esse sódio que entrou. Tá? A esse sistema aqui nós chamamos de transporte ativo, tá, primário. Tá? E por que ele é primário, tá, gente? Porque se esse transporte não acontecesse, né, esse aqui não aconteceria, né? Por quê? Porque se o sódio que estivesse entrando, eu não estivesse colocando ele de volta, né, para o meio extracelular, como está acontecendo aqui, né, eu não teria o sódio suficiente para fazer esse movimento aqui. Então, por isso que eu chamo esse aqui de transporte ativo primário, tá? E esse aqui de transporte ativo secundário. Por quê? Porque para que esse transporte aconteça, eu preciso necessariamente que esse sistema aqui esteja funcionando. Entenderam? Sim. Sim, tá, que bom. Então, essa a gente viu, então... Me embananei toda aqui. Aonde, querida? Onde é que tu te embanaste? Desde que começou a aula. Desculpa. Eu me embananei ali onde começa o quê? Eu não entendi, acho que eu não estou enxergando direito também. Tá, vou tentar ir de novo, então. Vou apagar todas as minhas anotações aqui. Tá? E vou tentar... Vou deixar com esse azul aqui.
Tá, isso aqui, ó. Sabe o tá, que gente? aconteceu? Oi. Hein, prof, olha só, abriu para mim uma reunião lá no Andrew, em histologia, e eu fui transportada para lá. Agora eu voltei para tua aula, aí eu não consegui ver. Agora ele está dizendo que alguém abriu uma reunião e me colocaram lá. Ah, tá bom. Bom, tá. Então eu vou retomar o raciocínio aqui de novo, tá? Já que a colega teve esse problema. A gente viu lá, né, da digestão, então, do início lá com amido, tá? Sacarose, né, maltose, tá? Não vou escrever todos aqui porque a letra fica ruim, tá? Mas a gente viu que a digestão de todos esses caras aqui, né, eles geram os monossacarídeos, que são a glicose, né, a frutose e a galactose, tá? Isso aqui eu estou mostrando para vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui, o que está acontecendo, né? Aqui assim, tá? Acontecendo nesse momento. Aqui já está mostrando que está dentro do interócito, né? Mas agora eu estou mostrando para vocês como que isso acontece aqui no lúmen do intestino. Deixa eu só mudar aqui para ficar um ponteiro melhor. Tudo que está acontecendo aqui, ó, no lúmen do intestino, tá, gente? E depois agora, isso aqui a gente já conversou. Agora a gente vai ver o que acontece aqui, ó, nesses transportadores de membrana para que todas essas moléculas, esses monossacarídeos acabem entrando para dentro da célula. Vamos voltar para a caneta aqui, tá? Então é isso que a gente está vendo agora. Então isso aqui, né, tá aqui no lúmen, né? E tem que entrar. Então eu tenho um transportador, né? Aqui chamados de transportadores, facilitadores da glicose, né? Que a gente chama isso de difusão facilitada, tá? Esse aqui é um transportador de frutose. A frutose que estava lá no lúmen, na luz do intestino, entrou para dentro do enterócito, né? E aí depois, então, dentro do enterócito, uma outra proteína na parte basal da membrana, que eu tinha falado antes, né? Embaixo, vamos por assim dizer, na parte mais basal, né, a frutose sai e vai para onde, gente? Para os capilares, né? Para os vasos sanguíneos. Certo? Aí depois aqui eu mostrei para vocês, então, a glicose. Tá? A glicose pode entrar por duas maneiras. Ela tem um transportador também, facilitador, no qual ela entra, tranquila. Tá? E tem um outro tipo de transportador também, que é para aumentar a eficiência de captação de glicose, que usa a força, né, iônica do sódio. Por quê? Porque o sódio está em altíssima concentração no meio extracelular, no lúmen. Tá? Então, quando ele, né, essa passagem dele aqui da luz para dentro da célula, do meio extracelular para dentro da célula, isso provoca como é que eu vou te dizer assim, um uso de energia. Tá? Ele libera uma energia que a glicose usa junto nesse transportador, tá? Para colocar para dentro. Tá? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Tá? Vou habilitar rapidamente a câmera aqui. Tá? Vocês conseguem me enxergar? Todos? Sim. Sim. Tá. Então, o transportador, tá, gente? Ele é mais ou menos nesse sentido, ele seria uma coisa mais ou menos assim, tá? E aí o que ele faz? Numa parte ele se liga com a glicose e na outra parte ele se liga com sódio, tá? Lá fora, aquilo que a gente está vendo, lá no meio da celular, se ligou e ele faz isso aqui, ó, e joga para dentro e depois volta para receber mais, tá? Seria esse movimento que ele está fazendo. A glicose e a galactose entraram para dentro do enterócito, né? E via também moléculas transportadoras de facilitação, tá? Vão levar isso para os capilares. Então, eu mando a frutose, a glicose e a galactose que foram absorvidas da dieta, né? Em direção à corrente sanguínea. E desses capilares aqui, né, gente, não se esqueçam que o primeiro lugar onde tudo isso aqui vai passar vai ser numa veia chamada de veia porta hepática. Tá? Tudo isso aqui que passou aqui passa primeiro pela veia porta, que vai passar lá no fígado.
Que aí tem todas as veias ali, as mesentéricas, superior, inferior, que a gente viu no semestre passado. Tá? Só que também, gente, acabou entrando um cara, vou trocar a cor aqui do ponteiro agora, tá? Acabou entrando um cara que é o sódio. Eu não posso, né, ficar colocando o sódio para dentro da célula durante muito tempo, né? Por quê? Porque se aqui tá fora eu tenho, vamos supor, 100 sódios e dentro da célula eu tenho 10, cada vez que eu for colocando aqui dentro, né, deixando ir em direção ao seu, né, do mais concentrado para o menos concentrado, fazendo esse processo de difusão, ia chegar o momento em que as concentrações iam se equilibrar, né? A gente ia entrar em equilíbrio, né? Ia ficar, tipo, vamos supor, 50-50. E esse transporte aqui deixaria de funcionar, né? Por quê? Porque para ele funcionar eu tenho que ter mais sódio fora do que dentro da célula. Então a célula, para evitar que isso aconteça, ela usa aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, uma bomba, chamada de bomba de sódio-potássio, ou sódio-potássio ATPase, que vai jogar, né, 3 sódios para fora, né, de volta lá para fora, e vai trazer 2 potássios para dentro da célula. 2 potássios para dentro da célula. Pessoal, atenção com o microfone, por favor. A gente sabe que a concentração de potássio dentro da célula é muito maior do que fora dela. Tá? Isso mantém esse equilíbrio, né? E por que eu disse que esse transporte é primário e esse aqui, tá? Esse aqui da glicose com sódio é chamado de transporte ativo secundário. Tá? E por que ele é chamado de transporte ativo secundário? Porque ele depende de que esse sistema aqui esteja funcionando. Se a bomba de sódio e potássio não estiver funcionando, com certeza esse sistema aqui ele não funciona. Então, por isso que ele é chamado de transporte ativo secundário e esse aqui de transporte ativo primário. Entenderam agora, gente? Foi uma pergunta. Sim, sim. Acho que foi a Daiane que tinha saído. Conseguiu entender? Acho que foi tu, né, Daiane, que saiu e... Fui eu, pronto. Agora foi. Agora foi? Tá, ótimo. Bom, então, vamos continuar, tá? Esses slides, eles estão em inglês, tá? Eles estão em inglês de propósito para que vocês treinem a língua inglesa. Tá? Eu gostaria que vocês treinassem. Deixa eu só mudar o ponteiro aqui. Computador ler. A glicose move-se via transportadores de facilitação de altas concentrações dentro da célula, né, até as baixas concentrações do sangue com um gasto de energia. Junto a isso, né, os transportadores de glicose dependente de sódio facilitam o transporte da glicose, também existindo na membrana luminal, no lado da membrana luminal, para as células absortivas. O transportador de glicose, o facilitador de transporte de glicose melhor caracterizado e encontrado nas membranas plasmáticas das células, refere-se, né, aos GLUTs 1 a 5. Tá? Então, o que são GLUT? GLUT é uma abreviação, tá, do inglês de Glucose Transporter, tá? Que é transportador de glicose. E diferentes tecidos têm diferentes GLUTs. Tá? Por exemplo, o GLUT1 está nos eritrócitos humanos. Tá? Então, ele tem uma alta afinidade pela glicose. Por quê? Porque os eritrócitos, né, eu conversei com vocês em aulas passadas, eles só utilizam glicose como fonte de energia. Então, eles precisam, né, ter um transportador que tenha alta afinidade. A glicose passou, ele pega e joga para dentro. Tá? Também tem na barreira hematocefálica, né, até porque o sistema nervoso central utiliza bastante. O GLUT2 tá no fígado, no rim e na célula beta-pancreática. Tá? E a partir da interação da glicose com esse receptor de membrana, com esse GLUT2, tá? Que a célula beta-pancreática vai perceber se os níveis de glicose no sangue subiram e vai disparar
né, a liberação da insulina. A gente vai ver como é que essas liberações, como é que ocorre essa liberação lá no outro semestre, tá? Quando a gente for falar em fisiologia. Aqui a gente vai falar só mais por cima, tá? E são também, aqui eles têm baixa afinidade, mas têm elevadíssima capacidade de pegar, tá? Isso aí é uma coisa meio confusa, a questão da alta capacidade e baixa afinidade. Ele se liga pouco, mas tem grande capacidade de colocar para dentro. Né? Enquanto esse aqui tem alta afinidade, né? A glicose, pum, já se liga em seguida. Esse aqui, a glicose não demora para ligar, mas tem alta capacidade de jogar para dentro da célula. O GLUT3 está nos neurônios, e eu quero chamar a atenção de vocês de alguns aqui que eu considero importantes. Todos eles são importantes, tá, gente? Óbvio, todos eles, tá? Mas eu queria chamar a atenção do GLUT2, do GLUT4, tá? E do GLUT5. Tá? Especialmente esse cara aqui, ó, tá? O GLUT4. Tá? Esse aqui eu vou botar uma setinha e até um asterisco, tá? Que é o GLUT4. Que está presente no tecido adiposo, na musculatura esquelética e na musculatura cardíaca. Tá? O GLUT4 é o principal transportador do sistema nervoso central, tem um sistema de alta afinidade, e aqui está a chave da... Ah, mas que merda, só um pouquinho. Tá? E aqui, ó, Insulin Sensitive Transporter. Tá? O que significa isso? Que é um transportador sensível, né, à insulina. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. Tá. Tá. Na presença de insulina, o número de transportadores de GLUT4 aumenta na superfície da célula por um sistema de alta afinidade. Tá? E esse outro aqui, eu vou até apagar, vou botar uma outra corzinha nele, tá? Que ele é um GLUT especial. Tá? Embora ele tenha a denominação GLUT de Glucose Transporter, né, ele é um transportador de frutose. Tá? O GLUT5 transporta a frutose no epitélio intestinal, que a gente viu ali, né, conversou antes, tá? E nos espermatozoides, né, porque os espermatozoides eles utilizam frutose como fonte de energia para movimentar o flagelo. Tá? Então, todos são importantes? Claro que são, tá, gente? Mas nesse momento, assim, porque a gente está vendo agora, o 2... vamos botar assim, ó, vou botar uma escala de 1 a 3, tá? Sendo 1 importante, mas 1 importantezinho, 2 importante e 3 absurdamente importante. Tá? Então, esse aqui seria 1 importantezinho, esse aqui seria 2, tá? E esse aqui seria 3 ao quadrado até, tá? Esse aqui é extremamente importante a gente saber, tá? Porque, né, gente, eu considero ele mais importante. Vocês, de repente, podem conversar com algum outro professor que diga que não, que acha que é algum outro, tá? Mas eu acho ele mais importante porque ele é o transportador sensível à insulina. E na questão do diabetes, né, quando se a pessoa tem diabetes insulino resistente, no caso, né, com resistência à insulina, ela não consegue promover que esse receptor vá para a membrana. Tá? Então, vamos ver agora na próxima figura o que eu estou falando. Tá? Eu botei para vocês aqui bastante texto, tá, para ajudá-los no estudo. Então, o GLUT1 é encontrado em todos os tecidos corporais, tem baixa constante de Michaelis, é o responsável pelo transporte basal da glicose aos tecidos quando esses se encontram em níveis biológicos baixos no sangue. Tá? E aqui o GLUT4, para que eu quero chamar a atenção. Tá. Perdão. Ele é o maior transportador, só vou tomar uma aguinha, gente, porque eu estou tomando algumas medicações e uma delas deixa a boca seca. O GLUT4 é o maior transportador transmembrana responsivo à insulina. Tá, então, aqui está tudo o que está, né, o texto eu vou explicar para vocês aqui na figura. Tá? Então, o que vai acontecer, gente? Olha só.
Aqui eu tenho um receptor, tá? O meu receptor aqui de insulina, tá? E aqui a insulina chegou e se ligou no seu receptor. Ao se ligar, a gente viu na aula de transdução de sinais, na verdade a gente não viu, né? Infelizmente foi a aula, né, que foi bem no meio do início dessa pandemia do coronavírus, tá? Mas a insulina, então, ela se liga e promove uma série de cascatas de sinalizações, né, intracelulares, e uma dessas respostas, tá, a essa sinalização é o seguinte: dentro da célula, vamos supor da célula muscular, eu já tenho vesículas formadas, tá, e nessas vesículas, aqui que eu estou mostrando em azul formadas, então estão essas estruturas aqui, ó, tá, que são os transportadores de glicose. Que transportadores de glicose são esses? Tá? É esse que nós estamos conversando agora, o GLUT do tipo 4. Tá? Então, o que é importante, gente, aqui, tá? Perceber que o GLUT4, ele está em vesículas intracelulares, ele está dentro da célula, ele não está na membrana da célula. Porém, para que a glicose consiga sair, né, do sangue e entrar para dentro da célula, ela precisa de um transportador, né, para que essa captação seja mais eficiente. Então, o que tem que acontecer? Já que eu tenho uma vesícula, né, ou várias vesículas dentro da célula, com esses receptores, né, e eu preciso captar a glicose, eu preciso, né, direcionar essa vesícula aqui, tá, em direção à membrana plasmática. Para quê? Para botar as proteínas na membrana. Tá? Isso aqui que eu estou destacando aqui para vocês, aqui, tá em azul, isso aqui é a membrana plasmática da célula. Tá? O que vai acontecer então? Essa sinalização da insulina vai ser uma sinalização de positivo, né, de um sinal para a coisa acontecer, né, e não de inibir, né, mas de ativar. E essas vesículas, então, elas vão sendo, né, translocadas até a membrana. Né? Há um deslocamento dessas vesículas para a membrana. E o que vocês podem ver? Que essa vesícula se fusiona com a membrana plasmática, tá? Porque essa vesícula também é formada por uma bicamada lipídica, e coloca os receptores, né, os transportadores, de glicose na membrana. Uma vez que esses transportadores já estão na membrana, a glicose que estava lá no sangue, lá no meio extracelular, consegue então agora ficar no meio intracelular. Alguém chamou algum cachorro aí. Tá? Consegue entrar, né, por meio intracelular e participar das reações de metabolismo da glicose. Tá? Então, por que eu falei da importância desses GLUT aqui? Porque se a pessoa for uma pessoa um diabetes tipo 2, né, que é de resistência insulínica, tá, o problema está no receptor, certo? E o que acontece? A insulina não consegue se ligar no seu receptor, e esse sinal aqui, essa flechinha vermelha, ele não é passado para dentro da célula. E toda essa movimentação aqui não acontece. Tá? E se essa movimentação não está acontecendo, eu não estou tirando glicose do sangue e passando para dentro da célula. Tá? E aí, claro, a minha glicemia fica lá em cima, né, gente? Tá? E entenderam isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Fala, Tiago. Tá, aham. Uhum. Tá. 99% certo, tá? A única coisa que tu falaste ali que não está correta
é que a insulina ela não entra para dentro da célula, tá? A insulina se liga no receptor e aí aqui eu vou ter uma liberação de sinal. Aí foi aquela aula, né? Aquele trabalho que eu dei para vocês, que pode ser por proteína G, por diacilglicerol. Aí são outras moléculas que vão levar esse sinal. Tá? A insulina não leva. Tá? O resto tá tudo certo, é isso aí mesmo. Tá? É tudo isso que tu falou. A única diferença é que a insulina não é a insulina que vai fazer, ela per se, que vai fazer com que haja essa translocação nos receptores para a membrana. Tá? É só isso que estava errado. O resto tá tudo perfeito já. Não. Glucagon não. Glucagon tem outro efeito daí. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Não. Não? Tá. Então vamos adiante. Tá. Agora vocês vão querer me matar, tá? Mas faz parte do conteúdo, não tem nada que eu possa fazer. Tá? Vou passar em vermelho aqui. Tá, por quê, gente? Porque agora a gente viu como é que acontecia, né, a absorção do carboidrato, né? Como é que fazia a digestão do carboidrato, como é que fazia a absorção do carboidrato e como é que esse carboidrato, né, aí especificamente falando da glicose, entrava para dentro da célula, né, através dos glúteos. Tá? É glúteos, não é glúteos, tá? Através dos glúteos. Tá? E o que isso? Tá? E agora nós vamos ver assim, bom, uma vez que entrou a glicose, o que vai acontecer com ela até gerar ATP. Tá? E aí a porca torce o rabo. Tá? Mas vamos com calma, tentando entender. Bom, a primeira via que nos deparamos, tá, se chama glicólise. Tá? E a palavra, como eu disse para vocês, muitas vezes as palavras elas conseguem nos dizer o que significa. Tá? Se eu quebrar aqui a palavra, passei bem em cima do L, tá? Mas glico, né, quer dizer glicose, né? E lise, tá? Que aqui tá easy, mas é lise, significa quebra, tá? Para ser mais bioquimicamente mais exato, tá? A glicólise, tá? Ela é a oxidação tá? Da glicose, tá? E eu pergunto para vocês se lembram o que é uma reação de oxidação? Não? E a quebra da molécula? Sim, a quebra da molécula, mas a oxidação não é só isso, né? Tem mais outras coisas. Tá? Não, quase, tá? Ó, um elemento... Ganho de elétrons? E é com elétrons, eu não entendi o que tu falou antes. Sim, mas não é bem nesse contexto agora. Tá, Xan? Então, ganho de elétrons? Oi? Redutor é perda de elétrons, oxidação é ganho de elétrons, não é? Quase. Só falou invertido. Tá? Oxidar, tá, é perder elétrons. Tá? Quem oxida perde elétrons. Perdeu elétrons. E aí, evidentemente, né, em contrapartida, quem reduz, o composto que reduz, tá, é aquele que ganha elétrons. Tá? Ele ganha elétrons. Então, oxidar é perder elétrons e reduzir, tá? Reduzir é ganhar elétrons. Tá? Deixa eu pensar numa reação aqui para vocês para mostrar. Só um pouquinho. A questão de oxirredução. Não me vem nenhuma. Mas que coisa, como é que pode, né? Tá, vou pegar assim, ó. Sulfato ferroso, tá? Vai reagir com composto X, tá? E vai dar Fe
mais alguma coisa aqui, tá? Fe2x3, tá? Vamos por assim dizer, tá? Não, isso aqui ficou ruim, tá? Isso aqui ficou ruim. Não ficou legal esse exemplo aqui. Eu vou tentar trazer, assim, ó, por exemplo, tá? Vou tentar fazer uma coisa mais simples. Se eu tenho o elemento ferro, tá? E ele tem o seu número de oxidação, o NOx, que a gente chama mais 2, e uma reação qualquer, tá? Ele passa a ser chamado de ferro mais 3. Tá? Isso significa que ele perdeu um elétron. Tá? Então, daqui, né, do mais 2 para o mais 3, ele oxidou. Tá? Ele sofreu uma oxidação. Vou botar um O. Em contrapartida, se a gente fizer o caminho inverso, vamos por assim dizer, tá? Se eu pegar o ferro mais 3 e passar para ferro mais 2, ele ganhou um elétron. E, portanto, ele sofreu uma redução. Tá? Então, reduzir é ganhar elétrons, oxidar é perder elétrons. Tá? Isso aqui, tá, gente? Essa conceituação aqui, ó, tá? Eu gostaria que vocês soubessem, tá? E ainda digo mais, se vocês quiserem aprender bem, é que precisa saber de número de oxidação, tá? Dos elementos, mas se vocês quiserem aprender bem, pegue questões de química sobre reações de oxirredução e deem uma olhada, tá? Vamos fazer o seguinte, já que a internet nos possibilita isso, né? Eu acho muito importante vocês saberem isso, né? Principalmente porque depois vocês vão ter, não sei se a enfermagem tem, mas a biomedicina tem química biológica depois. Tá? Deixa eu ver aqui, vou pegar uma imagem. Tá. Deixa eu ver se essa aqui... Tá. Acho que essa aqui é melhor. Tá todo mundo conseguindo enxergar essa figura? Sim. Sim? Sim. Tá. Sim. Eu vou fazer o seguinte, então. Copiar a imagem. Então, vou parar aqui. Eu quero explicar bem para vocês isso aqui, tá? Para vocês saberem. Importante a gente... Eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade com a química, né? Então vamos tentar sanar, tá? Todo elemento químico, quando ele está sozinho é assim, ó, não está ligado com ninguém, ele recebe a gente chama de NOx zero, tá? É zero. E aqui é a mesma coisa, tá? Ah, mas é um cloro com cloro, tá? Mas ele está sozinho, tá? É só ele, tá? Ele não está ligado com nenhum outro elemento que não seja o cloro, tá? Então a gente também diz que ele é zero. Então quando eu tenho a reação do ferro com o gás cloro, o que vai acontecer? Tá? Isso aqui, por isso que eu digo que eu disse para vocês, tá? O número de oxidação a gente tem que saber. Tá? O NOx, o número de oxidação do cloro, ele é -1, certo? O do comum dele é ser -1. Como ele tem 3, né, tem 3 cloros aqui, tá? Eu vou dizer que o total aqui é -3, certo? Só peguei e multipliquei esse 3 por esse -1. Tá? E o ferro, nesse caso, como é que a gente vai saber qual é o número de oxidação dele, né? É porque a soma desses números de oxidação tem que dar 0. Tá? Então aqui ele só pode ser mais 3, entende? Por quê? Porque mais 3 com -3 é igual a 0. Sempre tem que dar 0. Oi. Não tem problema nenhum. Tá? Tá.
Elementos simples, tá, gente? Se vocês verem, por exemplo, numa reação química, O2, Cl2, Fe, N2, tá? Quando vocês verem, assim, elementos, tá? Que eles estão sozinhos, tá? Não estão ligados a mais ninguém, a gente diz que o número de oxidação deles sempre vai ser 0, tá? Que é o que eu estou mostrando para vocês aqui. O ferro aqui, ele está sozinho? Tá. Então, o número de oxidação dele é 0. Por quê? Porque ele está sozinho, né? Ele não perdeu e nem deu nada para ninguém, tá? Aqui é a mesma coisa o gás cloro, tá? Mesmo que eu tenha cloro com cloro, né? Já que é Cl2, tá? Também nenhum dá, né? Vamos dizer assim, ninguém dá para ninguém ali elétron, então a gente chama de número de oxidação 0, tá? Quando foi feita a reação, eu formei cloreto de ferro, tá? Agora mudou, tá? Por quê? Isso é coisa da tabela periódica, tá? O número de oxidação do cloro na tabela periódica é -1, tá? E o número de oxidação do ferro na tabela periódica pode ser tanto +2 quanto +3, tá? Isso varia. Bom, o cloro a gente sabe que é sempre -1. Sempre -1, tá? Então, como é que estaria esse composto aqui, ó, tá, gente? Eu tenho ferro e tem 3 ligações, cada um deles com cloro, tá? É isso aqui que está acontecendo, tá? É isso aqui que eu estou mostrando para vocês, exatamente isso aqui. Só que a gente sabe que cada cloro, ele é -1, certo? Então, o total, a soma dos cloros, vai me dar quanto? -3, certo? Tá, e dentro, quando eu tenho essas fórmulas compostas aqui, tá, a soma dos números de oxidação dos átomos que existem no elemento tem que ser igual a 0, certo? Sempre tem que ser igual a 0. Então, se eu sei que aqui é -3, para chegar a 0, obrigatoriamente aqui tem que ser +3, tá? Que fecha com uma das possibilidades de número de oxidação do ferro, certo? Entendido ou não? Sim. Sim. Ótimo. Tá, então olha aqui, ó. Sim. Vou pegar o cloro, tá? E depois eu vou analisar aqui embaixo o ferro. Então o cloro, ele saiu de 0, tá? E foi para -3. Tá? Ir para -3 significa que ele ganhou 3 elétrons, né? Porque o elétron tem carga negativa, tá? Então, do 0 para o -3 aqui, ele teve um ganho, né, de 3 elétrons negativos. Tá, se o cloro ganhou 3 elétrons, então o cloro foi o elemento que se reduziu, certo? Em contrapartida, o que aconteceu com o ferro? O ferro iniciou com 0, e lá no final da reação ele ficou com +3. Tá? Então, o que aconteceu com esse ferro aqui? Ele perdeu 3 elétrons. Perdeu para quem, né, gente? Para o cloro. Tá? E aí a gente diz, então, que esse ferro aqui, ele oxidou. Sofreu uma oxidação. Certo? Tá? Esqueçam isso aqui por enquanto. Tá? Esqueçam isso aqui. Tá? O conceito é simples, mas eu não quero confundi-los ainda mais. O que eu quero que vocês me digam é se vocês entenderam, a partir desse exemplo aqui, o que é uma redução e o que é uma oxidação. Eu entendi. Sim. Ótimo. Excelente, gente. Excelente. Me deixaram feliz. Tá. Se eu disse para vocês aqui que a glicólise é a oxidação da glicose, o que vai acontecer com a molécula de glicose, então? Ela vai Perder elétron. Exatamente, ela vai deu um roidão. Tá? Se eu digo, essas reações agora são reações de oxidação da glicose, é porque a glicose, isso vai perder elétrons. Tá? É uma reação de perda de elétrons da glicólise. Só continuando aqui, a glicólise é a sequência de reações que metabolizam uma molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato
é a reação mais simples, com a produção concomitante de 2 moléculas de ATP. Esse processo a gente chama de anaeróbico, porque não exige a presença do gás oxigênio. Tá? E todas as células do nosso organismo fazem glicólise, pois evoluiu antes do acúmulo de quantidades substanciais de oxigênio na atmosfera. Tá? Evidentemente, né? A célula mais primitiva de todas, quando ela surgiu, ela precisava de energia. E como é que ela tirava essa energia? Tirou da glicose, mas a atmosfera primitiva não tinha oxigênio. Tá? Então, pois evoluiu... isso aqui eu já falei. O piruvato pode ser a seguir processado de modo anaeróbico, a lactato, ou a etanol. Tá? Quando ele gera lactato, nós chamamos isso aqui de fermentação lática. E quando ele gera etanol, a gente chama isso aqui de fermentação alcoólica. Tá? Em condições aeróbicas, com a presença do gás oxigênio, o piruvato pode ser oxidado por completo a CO2, produzindo muito mais moléculas de ATP. Então aqui eu dou um exemplinho para vocês. Tá? A glicose vai sofrer as reações da glicólise até gerar uma molécula de piruvato. Certo? E aí o piruvato, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês tenham bem consolidado na cabeça de vocês. Que o piruvato, uma vez formado, ele tem 2 destinos. 2 destinos. Esses destinos aqui, ó, o A ou B. Tá? O A é quando o piruvato, por exemplo, está gerando lactato. Tá? E aí, aqui nós temos uma reação anaeróbica. Tá? Que é essa reação aqui, ó. Certo? Essa reação aqui. Que é o piruvato gerando lactato, ácido lático. E na situação B, tá? Quando ele vai para a mitocôndria, a gente chama isso aqui de aeróbica. Tá? Por quê? Porque tem a participação do gás oxigênio. Então, o piruvato, uma vez formado dentro da célula, ele tem 2 destinos. E é isso que vai separar, no momento do metabolismo energético, se eu vou fazer uma fermentação ou se eu vou fazer uma reação aeróbica, tá? Uma respiração. Tá? É isso que vai, tá? Diferenciar. Então, aqui, ó, de novo, glicose gerando piruvato, e aí o piruvato tem 2 destinos. Ou ele é para o destino da fermentação, ou ele é para o destino da respiração celular. Certo? Isso aqui é importante que você saiba. Tá? Bem importante. Aqui só para mostrar para vocês, tá? Em termos bem mais enxutos, tudo isso que eu falei para vocês. Então, essas reações aqui, ó, da glicose até chegar na molécula de piruvato, acontece em todas as células. Todas. Independente de qual for. Certo? Agora, quando formou o piruvato, é que eu vou ver para onde ele vai. Então, ele pode sofrer fermentação, e aí essa fermentação a gente viu que pode ser alcoólica, formando etanol, ou pode ser uma fermentação lática, formando lactato. Ou ele segue por esse caminho aqui, né, que nós chamamos de respiração celular. Tá? Que tem a participação do gás oxigênio, e aí a gente diz que ocorreu a oxidação completa. Nós vamos ver, tá? Alguma pergunta aqui? Não? Então tá. Por quê? Porque a gente vai começar a entrar agora mais no ritmo, tá? No ritmo, assim, de ver o que acontece daqui até chegar no piruvato. Tá? E peço que vocês, por favor, né, não se matem. Isso aqui a gente já falou. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Uma coisa que eu queria chamar
atenção de vocês, tá? É que a glicólise, aqui nós só estamos falando agora sobre esse fenômeno aqui, tá? Que é a glicólise, que é a quebra da glicose, a oxidação da glicólise. Tudo isso aqui é glicólise que nós estamos falando. A glicólise tem duas fases, tá, gente? Uma fase chamada de fase preparativa, que vai preparar as moléculas para que os elétrons sejam retirados, tá? E uma fase de geração de ATP, tá? Que vai ser aí, então, que os elétrons esses vão ser utilizados para formar energia. Essas são as fases da via glicolítica. Tá? Aqui é só uma demonstração para vocês do que acontece com a glicólise aeróbica e com a glicólise anaeróbica. Mas eu quero chamar aqui agora nesse momento aqui. Essa aqui é a minha molécula de glicose, certo? Entrou na célula. Daí eu pergunto para você o seguinte, eu tenho aqui, tá, aquela proteína, vamos supor, tá, que faz o transporte da glicose. E a glicose entrou, tá? Pimba, entrou a glicose. Bom, aqui tá a membrana, tá? Vou representar de forma bem bizarra aqui. Me diz uma coisa, essa molécula que entrou para dentro da célula, em princípio, tem alguma coisa que impeça que ela entrou, não gostou da festa e saia? Nesse exemplo aqui. Foi uma pergunta, gente. Existe alguma coisa que faça que essa célula... A glicose entrou, mas no momento em que ela entrou, ela também pode sair, né? Sim ou não? A porta está aberta, né? Se a porta está aberta, a glicose pode entrar e pode sair. Tá? Tem problema? Eu acho que sim. Alguma coisa tem que acontecer, tá? Para evitar que essa glicose que entrou, que ela não faça esse movimento aqui, né? Não faça esse movimento de sair. Eu não quero que ela saia da célula, quero que ela fique ali dentro, porque eu preciso utilizá-la para outras coisas. Tá? Então, o que acontece, tá, gente? Agora, prestem bastante atenção, que eu sei que agora vai começar a confundir. Eu sei que antes já estava confuso, mas agora vai ficar pior. A glicose entrou na célula e existe essa enzima aqui, ó, que é a mesma enzima, mas ela recebe dois nomes, que se chama hexoquinase ou glicoquinase. Tá? E essa enzima é uma enzima extremamente importante. Por quê? Porque o que essa enzima faz? Ela usa uma molécula de ATP, tá, para transformar a glicose, que entrou na célula, numa outra molécula, que se chama glicose 6-fosfato. Por que 6-fosfato, professor? De onde é que saiu isso, pelo amor de Deus? Né? Fala português com a gente. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo esse grupamentozinho aqui, ó? Esse grupamento aqui é o grupamento fosfato. Tá? E por que 6, professor? Porque esse fosfato foi adicionado a esse carbono aqui, que é o carbono número 6. Tá? Só isso. Então, a hexoquinase é uma enzima que transforma a glicose em glicose 6-fosfato. Certo? Tá. Professor, por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso formar a glicose 6-fosfato? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu tenho a membrana plasmática e fora da célula eu tenho sódio. Tá? Bastante sódio. Se eu não tiver uma proteína de canal aqui, tá, que permita que ele passe, o sódio, ele passa pela membrana? Não. Exatamente, ele não passa. Tá? Por que o sódio não passa pela membrana? Por que ele não pode passar do meio extracelular e entrar para o meio intracelular passando pela membrana de boa? Porque ele apresenta uma carga elétrica. Certo? Compostos que têm carga elétrica não conseguem passar pela membrana. Não passam pela membrana. Tá, então olha aqui, ó.
quando eu coloquei o fosfato, cor da tinta, deixa eu só mudar aqui, ó. Vou botar um roxinho. Quando eu coloquei esse fosfato, tá, na molécula de glicose, eu dei para ela o que aqui, ó? Uma carga. Tá? Aquela glicose que antes tinha carga global, que a gente chama 0, ela passou agora a ter uma carga global negativa. Bom, e se qualquer composto tem carga, na hora de passar pela membrana, ele não passa, ele volta. E o que acontece então? Eu, né, com isso, eu impeço que a glicose que entrou saia da célula. Ela não passa pela membrana e também não vai passar pelo poro mais. Então eu garanto que a célula que a glicose vai ficar dentro da célula. Tá? Mas a colocação desse fosfato também tem uma implicação muito importante, que é pegar a glicose e dirigi-la para as reações intracelulares. E uma das que nós estamos vendo hoje aqui é a glicólise. Tá? Existem essas outras vias aqui, tá? Que a gente não vai comentar. Tá? Mas então, por que eu preciso colocar o fosfato na glicose? Primeiro, para impedir que ela saia da célula. Segundo, para direcioná-la para as reações intracelulares. Em especial para nós hoje, a glicólise. Entendido? Sim. Sim. Todo mundo entendeu? Antônio entendeu? Sim. Tá, então ótimo, perfeito. Tá, é isso aí. Bom, agora, tá, nós vamos ver todas as reações da glicose até ela chegar lá no piruvato. Até chegar no piruvato. Tá. Óbvio que eu não vou cobrar de vocês estruturas químicas. Tá? Não vou cobrar a estrutura química de vocês. Tá? Mas existem alguns passos que são fundamentais. Deixa eu ver uma coisa aqui só. Tá. Que são fundamentais nessas reações. Tá? Então, a gente já viu que a glicose, né, entra na célula, ela vai sofrer ação de uma enzima chamada de hexoquinase ou glicoquinase do fígado. Vou mudar só a cor aqui, gente. Tá? E vai gerar glicose 6-fosfato. Isso a gente já viu. Tá? Bom, eu vou voltar um slide. Nesse outro slide, vocês podem ver que essa glicose 6-fosfato, ela pode ir ou para essa via, ou para essa via, ou para essa via, ou para a glicólise. Certo? Ela é promíscua, né? Ela pode ir para qualquer lugar. Tá, bom, alguma coisa tem que acontecer, tá? Para que essa molécula de glicose 6-fosfato, ela seja 100% direcionada para a glicólise, tá? Para essa reação que nós estamos vendo hoje, tá? E aí a glicose 6-fosfato, depois de formada, ela sofre ação de uma enzima, tá? Que aqui no caso é fosfoglicose isomerase, mas eu não vou cobrar esses nomes de enzimas todos de vocês, tá, gente? Alguns eu vou dizer, olha, essa precisa saber, essa precisa saber. Tipo, hexoquinase e glicoquinase precisa saber. Agora essa aqui não, tá? Mas o que ela vai fazer? Ela vai transformar a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. E no momento em que eu transformei glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, tá, eu impeço, né, como é que eu vou dizer assim, eu dou certeza de que a partir de agora a reação que vai acontecer dentro da célula é a glicólise. Tá? E aí, gente, depois vem uma enzima, tá, que a gente vai ver depois, e essa vocês têm que saber, vocês vão ter que saber o nome, a gente vai ver a importância dela mais adiante, que se chama fosfofrutoquinase. Tá? Que vai fazer o quê? Eu tenho frutose 6-fosfato, ela vai transformar a frutose 6-fosfato, tá, nesse composto aqui embaixo.
na frutose 1,6-bifosfato. Ok? Tá. Importante. Nessa primeira reação, eu gastei um ATP. Nessa segunda reação, eu gastei outro ATP. Essa fase aqui é a fase preparativa, que a gente viu anteriormente. Então, aqui eu gastei 2 ATPs para fazer essa fase aqui. Aí, o que vai acontecer? Essa frutose 1,6-bifosfato, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vai vir uma enzima chamada de aldolase, tá? Essa eu não vou pedir que você saiba o nome, e vai quebrar no meio essa frutose 1,6-bifosfato, certo? Quebrando isso aqui no meio, eu vou dar 2 outros compostos. Aí, professor, é muito nome, pelo amor de Deus. Infelizmente é. Tá? A bioquímica, eu já sei que eu nunca na vida, enquanto eu der essa disciplina, eu serei o professor homenageado. Tá? Disso eu tenho plena consciência. Tá? E vai formar 2 compostos, tá, gente? Esse aqui a gente sempre abrevia com DHAP, tá? Cujo nome é dihidroxiacetona fosfato, tá? O nome não foi dado assim, tipo, que nome que nós vamos dar para isso aí? Dá dihidroxiacetona fosfato. Tem um porquê, tá? Mas eu não vou entrar no mérito, mas tem um porquê, tá? De chamar desse nome. E tem um outro composto que é importante também saber, tá? Que é o gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Então, as moléculas importantes para saber até agora: glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato, tá? E gliceraldeído 3-fosfato. Aí o que vai acontecer aqui, tá, gente? Eu só vou mostrar essa reação aqui, ó. Tá? Tem uma enzima, não precisa saber o nome, tá? Gliceraldeído 3-fosfato hidrogenase, que vai transformar essa molécula aqui em uma outra, tá? Que é um 3-bifosfatoglicerato. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Nisso aqui, ó. Certo? O NAD, que a gente já tinha conversado antes, NAD+, ele, né, aqui nesse caso, ele se transforma em quem? Em NADH. Certo? E no momento em que eu estou pegando o NAD e estou transformando no NADH, eu estou tirando elétrons dessa estrutura e colocando, tá? Eu estou tirando, eu vou botar aqui, ó, G3P, só para abreviar. Eu estou tirando elétrons do G3P, certo? E estou colocando no NAD e estou transformando o NAD mais aquele em NADH, tá? E aqui, nessa etapa, né, que se iniciam as reações da oxidação da glicose. Por quê? Porque mesmo que a molécula não se chame mais glicose, tá, o gliceraldeído, ele é filho da glicose, porque veio dela, certo? Tá? E aí depois seguem outras reações dentro da, outras reações dentro dessa via da glicólise, tá? E aqui começam a acontecer coisas já diferentes, porque agora eu já não estou mais na fase preparativa, estou na fase de formação de energia. Tá? Nessa etapa aqui eu formo um ATP, tá? Aqui o ADP está virando ATP, eu estou formando um ATP. Aí tem toda essa parafernália aqui. Esse composto aqui também é importante saber o nome, chama fosfenolpiruvato, mas para os íntimos pode ser chamado de PEP. Né? Sim, igual do Chapolin, tá? Pode ser chamado de PEP. PEP, já tirei a vela, tá? A gente chama de PEP para facilitar. E o fosfenolpiruvato, então, ao sofrer a ação da enzima chamada piruvato quinase, essa enzima vocês têm que saber o nome também, forma outra molécula de ATP. Tá? Bom, aqui, nessa fase, eu gastei 2 ATPs. Olhando aqui, né, eu formei
Quantos ATPs? Me ajudem. Me ajudem, gente. Quantos ATPs eu formei aqui? Aqui, ó, nessa etapa aqui. Nessa etapa eu gastei 2. Nessa etapa aqui eu formei quantos? Eu me perdi lá no DAP. Aonde? Aqui? DHP, eu já me perdi ali. Tá. Esse composto aqui tá, é formado, a DHP e o gliceraldeído 3-fosfato, tá, eles são formados da quebra, tá, da frutose 1,6-bifosfato. Certo? Isso aqui, assim, gente, eu estou mostrando para vocês e tudo, tá? Mas se vocês depois não pegarem um livro e derem uma lida, né, para tentar entender melhor, vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão se perder, tá? Esse gliceraldeído 3-fosfato vai gerar uma outra molécula que eu não quero, não precisa saber o nome. Mas nessa formação desse cara aqui, para esse cara aqui embaixo, eu formei um NADH. Tá? E o que aconteceu então? Eu tinha na célula um NAD+, né? Que a gente viu isso já nas outras aulas, e esse NAD+, gerou, né, ao gerar um NADH, para que isso aconteça, eu tenho que ter ganho de elétrons. Tá? Essa molécula ganhou elétrons e passou a ser essa aqui. Certo? E de onde é que eu estou tirando elétrons para formar esse NADH? Né? Desse gliceraldeído 3-fosfato. E esse cara, ele é filho de quem? Né? Quem foi a primeira pessoa que começou tudo isso até chegar nele? A glicose. Tá? Aqui começam as etapas de oxidação da glicose, que eu falei para vocês anteriormente. Tá? Aí as reações seguem. Tá? Aqui eu formo um ATP, as reações seguem, chega nessa molécula aqui que é o PEP. O PEP vai sofrer ação do Professor, aumenta essa bolinha aí que o senhor mexe aí, que não dá para ver ela direito, por favor. Claro. E aí, o fosfenolpiruvato, o PEP, ao sofrer ação da piruvato quinase, vai gerar o meu piruvato. Lembram lá que a gente viu nos slides anteriores? Tá gerando, né, glicose, no final gerava piruvato. E aqui eu formei mais um ATP. Tá? E a minha pergunta para vocês é, aqui eu gastei 2. E aqui eu formei quantos? Quantos ATPs eu formei nessa outra parte aqui? Tá. Tá, isso aí, era essa a resposta que eu queria. Tá? Eu formei 2. Tá, mas olha só. Vamos pensar o seguinte. Tá? Eu estou fazendo uma reação dentro da minha célula, tá? Em que o que eu quero é formar ATP. É formar energia. Certo? Bom, se eu gasto 2 ATPs aqui e formo só 2 aqui, qual é que é o meu saldo? 0. Exatamente. Tá? Nesse sentido aqui, tá? Seria 0. Perfeito, seria 0. Mas não é 0. Tá? Porque eu não formo 2. Eu formo 4 ATPs nessa aqui. Tá? E eu vou dizer para vocês, eu acho que a maneira mais fácil de mostrar para vocês é que assim, ó, não é um piruvato que se forma, são 2. 2 piruvatos que são formados. Como assim, professor? Tá louco? Como 2 piruvatos? Quantos carbonos tem a glicose? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos carbonos tem o piruvato? 1, 2, 3.
Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se eu partir de uma molécula com 6 carbonos, no final eu tenho que ter produtos com 6 carbonos. Como um piruvato tem 3 carbonos, então no final de toda essa reação eu não vou formar só um piruvato, eu vou formar 2. Eu formo 2 moléculas de piruvato. Tem uma explicação para vocês entenderem como é que isso, né, como é que esses 2 piruvatos estão formando? Sim, só que eu não vou explicar para vocês agora, porque isso é mais fácil explicando, por incrível que pareça, presencialmente. Tá? Senão eu vou embananar mais ainda vocês. Então só acreditem em mim. Uma molécula de glicose forma 2 moléculas de piruvato. Então, naquilo ali que a gente estava vendo antes, tá? Um piruvato formava, né, a formação de um piruvato equivalia à formação de 2 ATPs. Como na verdade eu não formo um piruvato, eu formo 2 piruvatos, então quantos ATPs eu vou formar? 4. 4 ATPs. Tá? E o meu rendimento final de toda essa reação é 4 ATPs que eu formei, menos 2 que eu gastei. E, portanto, o meu rendimento final dessa reação são 2 moléculas de ATP para cada glicose que entra dentro da célula. Tá? Eu sei, gente, tá? Eu sei que vocês devem estar pensando, eu espero que não, mas vocês devem estar pensando assim, ó, puta que pariu, né? Que horror isso aqui, tá? É difícil? É. Eu não vou dizer que é fácil. Isso aqui é uma... Não é fácil, tá? Mas para compreender, a gente tem que pegar um livro, alguma coisa, né? Um resumo, ou vão no YouTube, de repente tem algum professor que tem uma didática melhor que a minha, tá? Não tem problema nenhum. Né? O importante para mim é que vocês entendam, né, o que está acontecendo e não decorem, certo? Tudo isso aqui precisa ser feito para que a célula consiga ter como rendimento final isso aqui, ó, 2 ATPs, para ter energia para poder fazer as suas reações. Alguém tem alguma pergunta? Aquele livro que o senhor pediu para a gente ler, ele tem esse conteúdo mais explicado? O Marx? É. Tem, com certeza. Porque naqueles 2 capítulos tem essa questão da digestão. Mas bem resumido naqueles 2 capítulos que sim, a gente leu. Se eu ir mais adiante, eu vou achar esse conteúdo mais explicadinho? Vai achar com certeza. Se tu olhar no índice do livro, tu vai ver que vai ter um capítulo só sobre a glicólise. Tá. Então, obrigada. E quem quiser ler livro, assim, eu aconselho a ler, se tiver as opções do Marx e o Leninger, leiam o Marx, tá? Não o Leninger, porque o Leninger é muito complexo. Mas tu vai achar, sim, com certeza. Tá bom, obrigada. De nada. Até porque, se não me engano, essa figura eu tirei do Marx. Mais alguma pergunta, gente? Repete só o nome do livro, por favor, professor. Bioquímica Médica de Marx. Tem sempre no final das aulas, se não me engano, tem na referência, tem a capa do livro, tá? Deixa eu até olhar aqui. Não, nesse aqui, casualmente, nesse aqui não tem. Esse livro aqui tem na biblioteca virtual de vocês, que é o Strayer. Tá? E também tem. Tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o Marx, ó. Tá? Mas o Strayer também tem. O Marx talvez não tenha na biblioteca, não sei. Mas qualquer livro de bioquímica vai ter esse capítulo. Vocês podem ter certeza. O Marx não tem na biblioteca, já procurei, não tem. Tem? O Marx não tem na biblioteca. Não tem? Tá. Que pena. Tá. Bom, agora nós vamos conversar um pouquinho, tá, sobre uma coisa que é bastante importante, que são sistemas de regulação. Tá? Por quê, gente? Porque
dependendo do momento que a célula estiver, tá? E depois a gente vai entender melhor isso quando a gente falar sobre uma outra coisa que é a gliconeogênese. Dependendo do momento em que a célula estiver, algumas reações têm que estar paradas e outras reações têm que estar funcionantes. Senão, vira ciclo vicioso, certo? Então, e também o que a gente chama de mecanismos de feedback, é quando alguma coisa ou estimula que aquela outra aconteça, ou ela inibe que aquela outra coisa aconteça, tá? Então, isso aqui que eu destaquei para vocês em vermelho, tá? Isso aqui é fundamental. Fundamental. Essa enzima aqui, que se chama fosfofrutoquinase 1, ou PFK1, é a principal enzima do sistema de regulação da glicólise. Controla a taxa, né, da glicose 6-fosfato, que a partir de agora eu vou chamar só de G6P, que entra para a via glicolítica em muitos tecidos, tá? Ela é a chave do processo. Por quê? Olha só, vamos ver o primeiro sistema de regulação aqui, tá? Glicose com glicose 6-fosfato. Se eu começar a formar muita glicose 6-fosfato dentro da célula, tá? Por exemplo, 1 milhão de moléculas de glicose 6-fosfato, ela própria, tá, vai fazer o que nós chamamos de inibição, feedback negativo, inibição da enzima que converte glicose em glicose 6-fosfato, que é a hexoquinase. Tá? Então, excesso de glicose 6-fosfato na célula inibe a ação da hexoquinase. Por quê? Porque já tem demais. Não precisa fazer mais glicose 6-fosfato. Então, a hexoquinase para um pouquinho. Calma. Tá? Não precisa fazer mais. Essa enzima aqui, que eu falei que é a enzima chave da via glicolítica, que é a fosfofrutoquinase 1, que é a enzima que transforma frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, também apresenta reguladores, moléculas que vão ou fazer com que a enzima trabalhe mais, ou, né, com que ela seja inibida. Tá? Eu vou pedir nesse contexto aqui que vocês desconsiderem isso e isso aqui, por enquanto, tá? Não é que não é importante. São duas moléculas absurdamente importantes nesse sentido, mas aí a gente vai entrar para uma conversa de via de regulação que aí vocês vão pirar demais. Tá? Então, olha só, o verdinho com positivo é o que estimula e o vermelhinho com negativo é o que inibe. Tá? Bom, qual é a função principal, vamos por assim dizer, da via glicolítica? Formar o nosso amigo aqui, o ATP. Tá? É formar ATP. Essa é a função principal da via glicolítica que nós estamos vendo agora em termos de metabolismo energético. Tá? Se eu tiver muito ATP dentro da célula formado, tá? Esse ATP vai dizer para a fosfofrutoquinase 1 o seguinte: minha querida, para um pouquinho. Tá? Para um pouquinho que já tem demais. Certo? Quando o ATP dentro da célula começa a ter os seus níveis diminuídos, tá? Começa a diminuir, tá? Ele é uma outra molécula é formada, que é uma molécula chamada de AMP, perdão. Tá? Isso aqui é adenosina trifosfatada e aqui é adenosina monofosfatada. Aí, quando o ATP começa a cair e essa outra AMP começa a subir, ela diz para a fosfofrutoquinase o seguinte: fosfofrutoquinase, o ATP está acabando, tá? Tem pouco. Então, o que tu vai fazer, minha filha? Começa a trabalhar, filha. Começa a trabalhar. Tá? Nós chamamos isso de ativadores. Tá? Então, isso aqui estimula a enzima a funcionar. Isso aqui inibe a enzima a funcionar. E são coisas lógicas, né, gente? Se eu tenho muito ATP, para que eu vou estar botando um monte de moléculas para produzir mais ATP? Não precisa. Então eu digo para essa enzima, para de funcionar. Segura a tua onda. Tá? Agora, quando o nível de ATP começa a cair dentro da célula, aí um outro cara diz: olha, eu faço fosfofrutoquinase, vamos começar a trabalhar, porque o ATP está caindo, e ela vai lá e continua trabalhando. Tá?
E existe uma outra também enzima que sofre regulação, que a gente chama, que é a piruvato quinase, que é aquela que transforma o PEP em piruvato. Tá? E aí o que estimula ela a trabalhar? Tá? A presença da frutose 1,6-bifosfato, quanto mais frutose 1,6-bifosfato eu tiver, né, mais eu ativo essa enzima, e quanto mais ATP eu tiver na célula, menos eu ativo essa enzima, mais eu causo inibição dela. Por quê? Porque já tem muita ATP, eu não preciso fazer mais. Tá? Calma. Tá? Vai com calma. Eu sei, tá? Eu sei o que vocês vão me dizer. É difícil, né, gente? Foi uma pergunta. Não, eu sei, tá? Bioquímica, ela não é uma matéria fácil, tá? Eu sei que não é fácil. A bioquímica é muito foda. Mas, tá, gente, a gente faz parte do conteúdo de qualquer curso da área da saúde e a gente tem que mostrar isso para vocês. As coisas fazem lógicas, o problema tem lógica, tudo tem lógica. O problema é que são muitos nomes, né? E por isso que eu digo para vocês, eu não quero que vocês saibam todos os nomes de todas as enzimas, de todos os processos. Eu quero que vocês saibam algumas. E essas algumas eu estou mostrando para vocês aqui agora, que eu considero, assim, enzimas chaves no processo intracelular. Tá. A glicólise, que é essa reação que nós estamos vendo agora, tá? Deixa eu ver, acho que tá. É a última slide da aula de hoje. A glicólise possui 10 reações, sendo que 3 delas são chamadas de pontos de regulação. Por quê? Porque são reações que são irreversíveis, elas não voltam mais. Tá? Por exemplo, da frutose 6-fosfato para a frutose 1,6-bifosfato. Isso aqui não volta. Tá? As enzimas que as catalisam são a hexocinase, na primeira reação, tá? Transformando glicose em glicose 6-fosfato. A fosfofrutoquinase 1, tá? Na reação 3. Tá? Então, como eu falei, não tem volta. Formei frutose 1,6-bifosfato, não volta para frutose 6-fosfato, não tem como voltar. E na piruvato-cinase. Então, eu não tenho como pegar. Lembra que que reação é essa da piruvato-cinase? É a PEP dando piruvato. Tá? Então, não tem como pegar a piruvato e transformar em PEP. Tá? Isso não existe. São reações extremamente irreversíveis. Como essas reações são os passos limitantes da glicólise, né, dessa via metabólica, alterações na velocidade de atuação dessas respectivas enzimas vão alterar a velocidade global da via glicolítica. Das 3 enzimas regulatórias, a principal, e eu já falei para vocês, é a fosfofrutoquinase 1, que é essa aqui, ó. Essa enzima aqui, ó. A hexocinase é uma enzima comum também a outros processos metabólicos, como síntese de glicogênio, isso aqui está em português de Portugal, tá? E via da síntese fosfato. Por outras palavras, apesar de ser uma enzima regulatória, não é exclusiva da glicose. Sendo assim, o principal ponto de regulação da glicose é pela fosfofrutoquinase 1. Tá? E existe uma molécula chamada de frutose 2,6-bifosfato, que antes eu pedi para vocês né, no slide anterior eu disse para vocês não olharem, tá? Exatamente porque aqui agora a gente ia falar. É o regulador alostérico, tá? É o regulador, tá? Mais significativo da fosfofrutoquinase 1. Reduzindo a sua afinidade para os... Então, quanto mais eu tiver disso aqui, tá, mais eu vou estar estimulando a fosfofrutoquinase 1 a trabalhar. Então, nesse aqui, ó, lembra que aqui ele está... Aqui, ó, deixa eu botar só com ponteiro laser. Aqui, ó, tá, ela está como positivo, como uma molécula que estimula essa enzima, tá? E essa frutose 2,6-bifosfato é aquela que estimula, o maior estimulador de funcionamento dessa enzima aqui. Tá? Ela é produzida em resposta à insulina, tá? E degradada em resposta ao glucagon. Então, se eu tenho insulina circulante, eu estou formando muito disso e estimulando muito essa enzima.
E se eu tenho o glucagon presente, né, isso aqui não está sendo formado e essa enzima aqui passa a ser inibida, né? Ela para de trabalhar. Tá? Aqui a gliconeogênese é assunto de outra aula, tá, gente? Depois eu vou refazer o cronograma, tá? Porque né, a gente teve algumas alterações, tá? Em função do coronavírus, tá? Eu vou encerrar a gravação agora, então, e vou pedir para vocês colocarem no chat aqui tá, a presença de vocês. Bota o nome, fulana presente, fulano presente, tá? Porque a partir de agora é assim que eu vou fazer a chamada de vocês. Certo, pessoal? Alguma dúvida mais? Oi. Sim. Não, eu te entendo. É. Sim. Não, isso eu concordo plenamente. É uma das, vamos dizer assim, das críticas que eu faço, né, que a bioquímica deveria ter mais créditos, né, para a gente poder explicar melhor para vocês as coisas, né. A gente tem um período muito curto, né, e tem que explicar coisas que são bastante complexas. Né. O que eu aconselho a vocês, né, e eu acho muito interessante, é ver o conteúdo da próxima aula, né? Tipo, o que ele vai cobrar? Vai cobrar tal coisa, tá? E já dá uma olhadinha, né? Já dá uma lida, assim, e tal, porque daí o entendimento fica melhor, sabe? Tenta fazer isso, né? Porque daí também consegue trazer mais dúvidas, né? E etc, etc, tá? E como a gente está nesse Microsoft Teams aí, em princípio eu estou só com as questões das aulas e tal, né? Eu vou conversar com a coordenação acadêmica lá para ver se é possível, né, abrir um horário extra, assim, tá? Sem remuneração, não quero remuneração, não é isso, tá? Mas para tirar as dúvidas de vocês, tá? Vamos ver com ela, né? Porque tem a questão de, tu tá ali te disponibilizando, não vai receber, sabe? Tem toda essa questão, mas eu vou conversar com ela para ver se dá para a gente fazer uma hora, assim, 1h30, né, na semana para tirar dúvidas, que eu sei que é um conteúdo bem complicado, bem extenso, né? Mais algum questionamento, pessoal? A aula não está sendo mais gravada, né, professor? Neste momento, não, já terminou. O senhor tinha comentado na aula sobre baixar o livro. Eu procurei aqui em PDF, mas eu não estou encontrando. Qual livro seria? O do Marx, esse da Bioquímica Básica, porque ele é bem caro, né? Sim, não, ele é caro. Não, ele é bem caro. O que eu posso fazer, tu tem Google Drive? Tenho Google Drive. Me manda um e-mail com o teu e-mail do Gmail, tá? Que daí eu compartilho, né? O senhor quer que eu mande para onde? Por onde? Ou assim, vocês não têm um e-mail da turma de vocês, por algum acaso? Acho que não. Não? Tá. O que vocês poderiam fazer, de repente, é criar um e-mail da turma, um Gmail da turma, tá? E aí eu compartilharia com vocês a pasta com os livros, né? Da disciplina. Ou eu posso te passar só para ti também, não tem problema. É só uma sugestão para todos terem. Sim, se o senhor puder, daí só me diz o e-mail ou coloca ali no chat, que daí eu mando pro senhor. Não. O meu. Tá, não tem problema, pode ser. Se os demais quiserem, vocês podem criar um e-mail da turma, né? Até a turma de vocês tem, né? Vocês têm representante ou não, mas criem um e-mail da turma, assim, só para receber isso aí, né? E evitem de trocar senha, essas coisas assim, por favor, tá? Mas depois me deixa o teu Gmail ali que eu compartilho contigo o link do... Tá, ok. Obrigada, professor. Nada, querido.
sobre esse reforço. Podemos fazer entre nós, assim como nós fizemos com a questão dos horários das tuas aulas. É que o horário, mudar um pouco o horário da aula é diferente, porque de qualquer forma é muito mais a burocracia financeira, tá? Essa questão do reforço do que outra coisa, tá? Então, infelizmente, eu preciso, tá? Conversar com a coordenação acadêmica para ver se ela autoriza, ver se dá, né? Evidentemente que eu não nada, né? Não vou pedir da Estácio, né, um ressarcimento por causa disso, né? Mas eu vou conversar com ela, tá? E aí, dependendo da resposta dela, eu vejo isso com vocês, tá? Para tentar ajudar. Mais algum questionamento, gente? Coloquei o e-mail ali para o senhor, tá? Melhoras para o senhor, uma boa noite, uma boa Páscoa pro pessoal. Obrigado, igualmente. Sim, não tinha. Tá, vamos ver. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que nós conseguimos fazer. Boa noite. Tá? Então tá, pessoal, vamos encerrar aqui, tá? Quantos vocês estavam hoje? Nem olhei aqui, né? Quantos vocês estão online? Ninguém saiu ainda, né? Ou teve gente que já saiu?